Vamos lá, galerinha, ó, aula 13 e 14 continua com a interpretação de texto e present perfect, tá? Só para a gente lembrar aqui, o present perfect é aquele tempo verbal que eu uso para 5 situações. A primeira delas é para ação do passado, ok? Que não tem um tempo definido. Então, por exemplo, I can't show my ID card because I've lost it. Ó, eu perdi o meu RG, mas eu não disse quando essa ação aconteceu, ou porque eu não quero falar, ou porque eu não sei quando essa ação aconteceu, tá? Ou então dar uma ideia de conclusão, visualização feita, por exemplo, the children have finished their homework. Ela terminou a tarefa, não disse quando ela terminou, ou porque eu não quis, ou porque eu não sei, ou porque ela acabou de terminar. Então eu uso esse tempo verbal também. Para dar a notícia de acontecimento recente. Então, por exemplo, the people in that country have re-elected Smith for the second term. Então, o povo do país reelegeu Smith para o segundo termo, né? Segundo mandato. Então, aqui no caso, eu não disse quando só foi essa reeleição. Então, notem que esse tempo verbal não tem tempo definido. Ele não fala quando a ação aconteceu. Só que eu posso, por exemplo, falar de uma ação que começou no passado e continua até o momento. Então, por exemplo, we have been good friends since 2000. Então, nós somos amigos desde o ano 2000. Essa amizade começou nos anos 2000 e continua até agora, mas ela não acabou, entenderam? Ó, Kathy has been that show has seen that show 3 times. Ela assistiu àquele show 3 vezes. Não disse quando, não disse o ano passado, não disse quando isso aconteceu, mas ela vem acontecendo desde o passado. Então, só para explicar aqui para vocês, o tempo verbal present perfect, ele é formado pelo auxiliar have ou has mais o verbo no past participle. Quem sabe o que é past participle? Fala aí. Alguém sabe? Escreve aí no chat. Quem sabe o que é past participle? Alguém? Vocês estão tudo mudinho aí, né? Sacanagem. Quem fala aí? Vamos lá. Terceira lista. Terceira lista, isso mesmo. Então, ou seja, a terceira forma do verbo. Lembrando que o verbo regular, por exemplo, o verbo arrive, que é o verbo chegar, o passado dele basta eu colocar um ed, arrived, certo? E a terceira forma dele vai ficar também arrived. O que é aqui? Chegar, cheguei, chegado, ok? E outro verbo regular, wash, que é lavar. Passado regular, washed, e a terceira forma dele, washed. Tranquilo? Agora, os irregulares, eles não seguem essa regra do ed. Então, alguns deles são, por exemplo, os mais usados, go, que o passado vira went, e o particípio vira gone. Eat, que o passado vira ate, e o particípio vira eaten. See, que o passado vira saw, e o particípio vira seen. O verbo to be, que é am, are e is, que vai ficar no passado, was e were. E do particípio, a terceira forma desses 3 verbos vai ser uma só, been. Tá? Então, notem, aqui eu vou usar a terceira forma do verbo. Tá? Quando que eu uso have e quando que eu uso has? Bom, o has eu só vou usar para quando o sujeito é he, ele, quando o sujeito é she, ela, ou quando é it, ela ou ele, para coisa, ou objeto ou animal. Um só, tá, gente? Um. Porque se tiver 2 animais, lembra, vira they. Então, essa é a forma do tempo verbal do present perfect. Só colocar have ou has e a terceira forma do verbo. Como fica na negativa o have? Escrevam aí, como fica a negativa no have? Alguém? Acho que não apareceu ninguém aqui. O have, ah lá. Haven't. E o has, como é que fica?
Muito bem. Esse have e o haven't vem antes do sujeito ou depois do sujeito, para eu negar? Depois do sujeito. Então, muito bem. Então, por exemplo, vou fechar aqui. I haven't seen you. I haven't seen you. Eu não vi você, né? Ou então, she hasn't seen you. Ela não viu você. E para perguntar, have, auxiliar antes do sujeito. Have you seen Paul? Você viu Paul? Ou então, has he gone to the club? Ele foi para o clube. Então, notem, gente, esse tempo verbal ele é muito fácil. O único problema que eu acho aqui é vocês lembrarem que o auxiliar have, also has, tem que respeitar a pessoa que está aqui e lembrar desses verbos aqui. Mas, olha, os verbos, na grande maioria, eles são regulares, basta colocar o ed. A minoria vai ser irregular, só que a gente trabalha sempre os mesmos verbos em sala de aula, e os vestibulares pedem sempre os mesmos verbos. Então não é tão difícil assim, basta usar até você decorar, tá? Então depois de entender isso aqui, a gente vai voltar lá para a apostila e nós vamos começar a parte de interpretação de texto. Como toda aula, galerinha, o que eu fiz? Eu peguei algumas palavras que são importantes vocês grifarem aí para traduzir, que são importantes na interpretação de texto. Então, nós temos aqui, ficou bem em cima do... tirei. Aqui. Então, aqui, eu coloquei algumas palavrinhas para vocês grifarem aí. Novel, publish, worldwide e delighted e partner. Só essas, porque as outras estão até traduzidas aqui para vocês já, né? Então essas palavras, além dessas que estão traduzidas, são importantes para vocês entenderem esse texto da J.K. Rowling aqui que caiu no Enem. Então olha só, o que é a aula de hoje? Vocês vão ler só esse texto, é só esse texto, não tem mais nenhum texto para vocês lerem. E vão responder todas as perguntas aqui. Aí, do texto, ela vai chegar até o 4, depois ela continua a parte do Present Perfect aqui, tá? Então é só fazer esse exercício até o 14 aqui, até o 14 e pronto, essa é a aula. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Galerinha, então tá bom, a gente se vê semana que vem. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, beleza? Falou, Bem, Diego. um Abraço. Até abraço, tchau, semana que tchau. vem. Até.